na agricultura, mesmo com as fortes chuvas, expectativas para as culturas em desenvolvimento é muito boa. Grande parte da área da cultura do milho encontra-se em granação, enchimento do grão e maturação, havendo registros de colheita com boa produtividade. De maneira pontual, algumas lavouras apresentaram redução do potencial produtivo, ocasionada pela irregularidade das precipitações em meados de dezembro. Entretanto, esta situação não alterou significativamente a produtividade média prevista para o estado, que no momento se encontra acima do esperado inicialmente. Que assim, é um ano muito bom, eu diria. Claro que nós tivemos na questão do milho, alguns produtores em algumas regiões que até recorreram ao Proagro, mas assim, no geral, a soja está um bom desenvolvimento, o milho também em algumas regiões tem uma boa produtividade. Nós temos hoje, a maioria do pessoal fez silagem, a colheita para grãos, que não é tão significativa aqui no município de Ijuí, ela vai acontecer talvez um pouquinho mais adiante, no próximo mês, fim do mês agora, mas assim, o que o pessoal tem comentado, um bom desenvolvimento. Então, hoje talvez uma dificuldade um pouco na questão da soja é o tratamento de fungicidas aí principalmente, que a umidade excessiva acaba trazendo alguma preocupação nesse sentido. Mas conversando com os produtores, assim, o grau de satisfação do desenvolvimento das culturas, principalmente soja e milho, está muito bom. Então esperamos aí que continue até o fim do ciclo e que não tenhamos, sempre tem alguma ameaça de temporais, coisas desse tipo aí, mas precisamos uma boa safra e ela está prometendo bem. Acho que assim, o produtor fez a parte dele em termos de tecnologia, de sementes, as lavouras estão muito bem conduzidas e estamos na dependência então do clima. Mas o que tudo indica aí, vamos ter um ano bem favorável para nós termos uma boa produção e produtividade. Já a soja, em termos gerais, a cultura apresenta bom potencial produtivo. Após o desenvolvimento inicial lento, a cultura retomou o desenvolvimento nos últimos dias, com a umidade do solo restabelecida. Com o retorno das precipitações, a cultura recuperou bom desenvolvimento. Lavouras de variedades precoces encontram-se em início de floração intensa. Trazendo problemas de erosão, muitas vezes até de germinação. Tivemos no início alguma preocupação nesse sentido, mas assim, parece que o clima se alinhou e as chuvas que vieram para o interior, mesmo algumas com maior intensidade, mas como a cultura estava num estágio bom de desenvolvimento, isso acabou, digamos assim, favorecendo para que o impacto fosse amenizado. Então, tivemos no inverno excesso, teve pessoas aí produtores que tiveram que fazer, digamos assim, todo um manejo de solo, tirando as valetas e tal. Então, mas assim, a partir do momento que as lavouras foram instaladas, não tivemos assim grandes preocupações nesse sentido. Claro, tem algum alagamento, a chuva acaba se concentrando com muita intensidade em algumas regiões bem definidas, mas assim, não teve maior problema. O que a gente observou aqui, e como coloquei aí, o grau de satisfação do pessoal é bom. Os preços do milho estão sendo praticados em R$ 31,34, preço médio de R$ 31,90. Soja, preço sendo praticado entre R$ 62,50 e R$ 74,00, com média em R$ 66,99. Soja disponível em Cruz Alta, R$ 71,50. Há digamos assim, uma preocupação nesse sentido, porque gradativamente os preços estão recuando, tanto na soja, e aí depende não só da nossa região, mas depende de um cenário nacional e internacional. Então tem essa preocupação. É claro que tendo boa produção, boa produtividade, isso aí também compensa. Na questão do milho também está havendo uma retração,
que por um lado é interessante um ajuste, porque nós temos também dentro da cadeia produtiva suínos, aves, a própria pecuária leiteira, que naqueles patamares que o milho estava em alguns períodos, isso acaba inviabilizando outras atividades. Mas também não pode cair muito o preço, porque mesmo com produtividade, o custo de produção ele ainda foi elevado e, digamos assim, o retorno talvez não seja tão significativo. Esperamos que ele fique nesse patamar que está hoje aí, ou com alguma reação, talvez pela produtividade tenhamos então essa compensação. Para este sábado, previsão de sol, mínima 20, máxima 33 graus. Domingo, segue com sol, mínima 22, máxima 35. Segunda-feira, previsão de chuva, mínima 22, máxima 35 graus. O setor de serviços fechou o mês de novembro do ano passado com resultado positivo. Depois de ter fechado os meses de setembro e outubro em queda, o setor de serviços no país voltou a crescer em novembro, mas os números ainda são baixos. Segundo a pesquisa mensal de serviços, divulgada hoje pelo IBGE, houve uma variação positiva de 0,1% em relação ao mês anterior. Os segmentos com maior destaque foram outros serviços, transportes, informação e comunicação e serviços administrativos. Na comparação entre os estados, os melhores resultados foram registrados na Bahia, Amazonas e Mato Grosso. Os piores resultados aconteceram no Tocantins, Rondônia e Santa Catarina. Apesar dos números de novembro, o setor de serviços acumula uma queda de 5% nos 11 primeiros meses do ano. O mercado de trabalho vem muito fraco. Há um endividamento significativo de famílias e empresas e alguns estados também já mostram dificuldade e isso se reflete na contratação de serviços. Esse conjunto de fatores faz com que serviços tenha tido uma acentuação da queda no último trimestre, que está praticamente encerrado o ano, e com comprometimento, com impactos no PIB total. O Hospital de Caridade de Ijuí conta com mais novo equipamento, um tomógrafo 128 canais. Com o aparelho de última geração, são realizados mais de 60 diferentes tipos de exames por dia, o que reduziu o tempo de espera dos pacientes. Além disso, o resultado é de precisão. O Hospital de Caridade de Ijuí está com equipamento novo, um tomógrafo 128 canais. Com o aparelho são realizados mais de 60 tipos diferentes de exames por dia. O tempo de espera reduziu de 20 para apenas 5 minutos. A responsável administrativa do HC Imagem, Rafaela Lima, enfatiza que esse é um aparelho de última geração de tomografia computadorizada. A diretoria do Hospital de Caridade de Ijuí, que é uma diretoria voluntária, ela se empenhou a adquirir esse aparelho. Esse aparelho ele vem nos ajudar, a comunidade não só de Ijuí, mas toda a região, né? Porque nós conseguimos então diminuir o tempo de fila, de espera do SUS. Esses exames, enquanto outros aparelhos demoram em torno de 20 minutos, ele tem capacidade de realizar em 5 minutos, né? Porque ele nos dá imagens muito mais precisas. Então, imagens precisas são diagnósticos mais precisos. O médico João da Silveira é responsável pelo serviço de angiotomografia computadorizada das artérias coronárias, que é apenas um dos tantos exames possíveis de realizar com o tomógrafo. O médico tem formação específica realizada em um centro do Rio de Janeiro, que é líder nacional em publicações científicas e acadêmicas nessa área de angiotomografia de coronárias e ressonância magnética cardíacas. O médico responsável salienta a importância do equipamento e o diagnóstico precoce. Certo, esse é um aparelho de última geração, né, topo de linha, um aparelho de 128 canais de detectores, né, 128 canais da Toshiba, permite fazer vários exames de uma maneira mais precisa do que os outros aparelhos, além de fazer um exame que os outros aparelhos mais simples não fazem, que é o exame de angiotomografia das artérias coronárias e a avaliação do score de cálcio. Então ele permite um diagnóstico mais preciso, diagnósticos mais precoces
e isso se traduz num melhor atendimento para o paciente e em mais informações para o médico poder tomar as decisões de conduta mais acertada para cada paciente dele. Aqui nós temos uma representação de como evolui a história natural da doença da artéria coronária, a gente chama de DAC, doença da artéria coronária. Ao longo do tempo, um vaso que é normal, ele vai acumulando substâncias na sua parede, tá? Principalmente gordura, colesterol, cálcio, fibrose, que vai formando a placa. À medida que o tempo passa, essa placa ela vai aumentando até chegar nas fases mais tardias, onde ela causa entupimentos e obstruções mais importantes. Então, o tempo, no nosso gráfico, ele corre nesse sentido aqui para a direita. Nas fases mais tardias é onde a gente vai encontrar a angina, a dor no peito, e é onde os testes mais antigos que buscam detectar a isquemia vão dar positivos. São testes que são importantes, trazem informações importantes, mas informações que só se manifestam tardiamente na doença. O grande diferencial da angiotomografia de coronária é que ela já começa a dar o diagnóstico precocemente, desde essas fases em que a placa ainda não está causando sintoma e nem dando positivo nos outros exames. E a informação fundamental para saber do ponto de vista clínico é que o infarto e a morte súbita, ela não precisa ter uma placa tão evoluída, tão apertada, tão entupida para se manifestar. A maioria, na verdade, até a maioria dos infartos são causadas por placas menores, onde se forma um coágulo, onde podemos ver na ponta da seta aqui, representada por essa imagem escura. As plaquetas vão se agregando, formam um coágulo que de maneira brusca ocluem o vaso, causando o infarto. Então, o grande diferencial da angiotomografia de coronárias é o diagnóstico precoce. Permite diagnóstico desde as fases onde os outros exames ainda dão negativo, como se o paciente fosse normal. Nós podemos ilustrar isso com essa outra imagem aqui de 3 pacientes. Um paciente com a coronária normal, um paciente já com uma placa numa fase inicial e um paciente com uma doença bem avançada, com uma oclusão aqui na descendente anterior. Os exames que se focam em pesquisar a isquemia e quando a gente fica dependendo apenas da clínica, esperando surgir a dor, só vai se manifestar a dor e só vai ser positivo os exames de isquemia nessa fase mais tardia, onde a gente já perdeu a janela de oportunidade de fazer o diagnóstico precoce e aí sim o médico junto com o paciente instituir as medidas que vão levar à prevenção das complicações e das fases mais tardias. Aqui nós temos uma outra ilustração também, são 3 pacientes diferentes, 3 pacientes com a mesma idade e com o mesmo perfil de fatores de risco. Pressão arterial semelhante, são pacientes que tinham o mesmo nível de colesterol e que, entretanto, têm coronárias completamente diferentes, né? Então, assim, parafraseando o ditado, quem vê só os fatores de risco não vê o coração, né? Para ver o coração, a gente precisa ver o coração. Então, esses 3 pacientes têm fatores de risco iguais, mas coronárias completamente diferentes. Esse primeiro paciente tem coronárias normais, ele pode simplesmente o médico tranquilizar eles, essas coronárias são normais, volte daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, para a gente seguir o acompanhamento. Esse outro paciente já está numa fase inicial já de doença, ele tem uma placa aqui na parede, tá? uma placa aqui de componente não cálcico e uma parte com componente de cálcio, que já é o início da doença arterial coronariana, mas ainda não causa sintomas. Então, se a gente for esperar surgir sintomas, a gente não vai fazer diagnóstico nessa fase. Se a gente fizer só exames de pesquisa de isquemia, também esse paciente vai dar normal. Vai dar o mesmo resultado do primeiro paciente. Entretanto, esse paciente tem doença e esse paciente ainda não tem. O exame que permite a diferenciação entre esses 2 pacientes, esse que precisa já de tratamento com remédios, com medicamentos, e esse que precisa ser só tranquilizado e manter seu estilo de vida saudável, o exame que permite essa diferenciação é a angiotomografia de coronárias. E esse terceiro paciente já tem uma lesão bem mais avançada. Esse, além dos remédios que esse aqui também vai tomar, vai precisar ou de um stent, né, colocar o que os pacientes chamam de molinha para desfazer esse entupimento, ou nos casos que tem muitos vasos acometidos, de uma ponte de safena, a ponte mamária. A doença arterial coronária é uma das principais causas de morte e de problemas de saúde no mundo ocidental. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce. A tomografia computadorizada do coração é o único método não invasivo no momento que permite visualizar as artérias e realizar o diagnóstico da doença.
Aqui nós temos uma estatística demonstrando as principais causas de mortalidade entre homens e mulheres, uma estatística de 2013, bastante recente, mostrando que ainda hoje a principal causa de mortalidade, tanto em homens quanto em mulheres, é a doença da artéria coronária. Os cânceres, o câncer de mama, o câncer de pulmão, eles têm bastante ênfase em prevenção. É muito correto que assim seja, a gente precisa prevenir essas doenças, mas elas todas são menos importantes do ponto de vista do número de mortalidades que a doença da artéria coronária. Por isso que tão importante quanto a gente falar em prevenção do câncer, a gente falar também em prevenção da doença da artéria coronária, em prevenção das complicações da doença da artéria coronária. Aqui a gente tem um gráfico mostrando pela idade, pacientes com até 14 anos, de 15 a 24 e a partir dos 25 anos. A partir dos 25 anos, a doença da artéria coronária já passa a ser a quarta causa de mortalidade entre as pessoas. E a partir da década dos 40 anos, passa a ser a primeira causa de mortalidade, tanto em homens quanto em mulheres. Aqui um outro dado, também aqui um dado brasileiro, também mostrando a mesma situação. A partir aqui dos 25, 30 anos, da terceira, quarta década de vida, a doença da artéria coronária já passa a ser a segunda principal causa de mortalidade e a partir dos 40 anos fica em primeiro lugar como principal causa de mortalidade, tanto em homens quanto em mulheres. A maioria da população tem conhecimento que a doença arterial coronária tem relação direta com os principais fatores de risco, como pressão alta, colesterol, fumo, diabetes, excesso de peso, sedentarismo. Mas o doutor enfatiza. O que acontece é que as pessoas muitas vezes acabam não fazendo, os pacientes acabam não tendo o diagnóstico na fase inicial e essa é uma informação importante de ter em mente. A doença da artéria coronária tem uma longa fase silenciosa, onde não há sintomas. Então o paciente, a maioria das vezes, ele tem a doença já em fase inicial e ainda não chegou na fase que causa os sintomas. Então o paciente não tem dor no peito, ele não sente nada, mas ele já tem as placas de gordura, as placas de cálcio lá nas coronárias. E mesmo antes de surgir os sintomas, de surgir a dor, ele já está correndo o risco mais elevado de ter infarto, porque pode haver uma oclusão, um entupimento do vaso por um coágulo, que a gente chama de trombo. Na verdade, a principal causa dos infartos são coágulos que se formam dentro das coronárias e não placas que já estejam muito grandes. Então, qualquer placa, mesmo placas pequenas, que estão numa fase inicial, já aumentam o risco do paciente ter um coágulo e a isso ter um infarto. Por isso a importância do diagnóstico precoce, a gente fazer um diagnóstico, usar ferramentas e usar exames que possam fazer um diagnóstico numa fase inicial, para que o médico e o paciente tenham uma janela de oportunidade para poder implementar as mudanças de estilo de vida, os tratamentos com remédios farmacológicos e, nos casos mais graves, os tratamentos com um stent ou até com ponte de safena que virão a prevenir as complicações futuras do paciente. O médico explica que alguns cuidados podem evitar a doença. A pessoa pode diminuir a sua probabilidade de ter a doença ou, tendo a doença, diminuir a probabilidade de ter as complicações, adotando um estilo de vida saudável, Então, alimentação saudável, manter o peso, praticar atividade física, evitar os hábitos negativos, principalmente o tabagismo. O cigarro é um grande inimigo do coração, Além de causar câncer de pulmão, ele é uma principal causa prevenível de infartos. Mas é importante ter essa consciência que, mesmo adotando todos esses estilos de vida, todos esses estilos saudáveis de vida, pessoas individuais ainda poderão ter a doença. E aí, de novo, reforça a importância de ter esse diagnóstico feito de maneira precoce, para que possa se daí, além do estilo de vida saudável, para esses pacientes que já têm a doença na fase inicial, a gente adicionar alguns remédios, algum tratamento farmacológico que o cardiologista vai prescrever para o paciente teve, vamos dizer, a má sorte de ter a doença, mas que ele não vá ter a complicação, que ele vá ter a placa lá na coronária, mas que essa placa vai ficar lá e não vai se transformar num infarto, não vai se transformar em algum evento que leve esse paciente à morte súbita. Para isso é fundamental ter o diagnóstico feito de maneira precoce nas fases iniciais. Doutor, nós podemos dar... Caridade.
de uma paciente que ela tinha alguns fatores de risco, mas ainda não tinha certeza, o médico não tinha certeza do diagnóstico se ela tinha doença da artéria coronária ou não. Então o médico solicitou uma angiotomografia de coronárias. O resultado do exame está aqui. Nós temos aqui a reconstrução tridimensional, né? Nós podemos girar esse coração em todos os planos para poder avaliar todos os vasos do coração, todas as artérias coronárias. Aqui do outro lado, a gente tem o vaso esticado. Então, esse exame ele nos permite uma visualização muito nítida da árvore coronária. A gente pode selecionar um vaso aqui, esse vaso que está marcado em verde, tá? Uma artéria coronária, e aqui nesse outro lado nós temos o vaso esticado. Então, esse vaso esticado nos permite ver uma placa densamente calcificada no terço proximal da artéria descendente anterior. É uma localização de grande gravidade, porque esse ponto do vaso sendo ocluído, toda essa parte distal aqui vai ficar sem irrigação sanguínea. O músculo vai começar a entrar em sofrimento. Passado algumas horas, isso vai dar dor no momento, é o início do infarto. Passado algumas horas, se não for desobstruída esse entupimento, vai cursar com um infarto. O músculo vai morrer e vai ser substituído por um tecido cicatricial que a gente chama de fibrose. Uma boa noite a todos, um ótimo fim de semana. Nos encontramos na terça-feira. E não esqueça, você pode assistir todas as nossas reportagens na nossa página no Facebook e também no site da TV Ijuí. Fique ligado!